Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui em mais um vídeo, não é? Um vídeo continuidade em relação ao da semana passada. Então, hoje nós vamos continuar com a temática do desenho universal da aprendizagem. Então, hoje nós vamos ver aí a parte 2. Nós paramos na semana passada nessa tela, não é? Onde trazia um pouquinho para nós das redes cerebrais ou neurais. Então, nós conversamos a respeito disso e eu retorno, não é? Nessa parte onde o que nós ensinamos aos nossos estudantes. Então, reconhecer padrões e sinais essenciais, aprender com êxito estratégias de ação hábeis e engajar-se na aprendizagem. Ou seja, a questão social, não é? A questão da convivência, a questão dos padrões, quais são os nossos padrões de comunicação, as estratégias para que as nossas ações sejam produtivas e que as ações também dos nossos estudantes sejam produtivas e a própria questão da aprendizagem. Então, hoje nós vamos focar um pouquinho, não é, nessa questão das redes neurais ou cerebrais. Bem, redes de conhecimento, né? Ou seja, o que da aprendizagem? Um primeiro ponto, apresentar a informação e conteúdos de formas diferentes. Então, isso é algo que nós devemos, não é? Trazer de diferenciado para os nossos alunos. Apresentar a informação para os nossos estudantes de diferentes formas. Quais seriam essas diferentes formas? As formas que melhor levem esse aluno ao entendimento. Diferentes formas de perceber e compreender a informação. Então, eu oferecendo para o meu aluno diferentes formas, não é? Eu oferecendo a ele, ele também vai ter uma compreensão daquela informação. Então, é como se fosse uma crescente, não é? Em relação à informação, o que eu faço para essa criança ter acesso a essa informação? Eu faço o quê? Eu uso de diferentes estratégias. E aí, como nosso terceiro ponto, o que nós vemos? Proporcionar múltiplas formas de representação. A questão da representação, ela é muito importante, porque no processo de ensino-aprendizagem, a forma que esse aluno representa, não é? O que ele construiu de conhecimento, isso faz com que nós consigamos, enquanto profissionais, entender e descobrir o que esse nosso aluno aprendeu. Agora, se eu exijo uma única forma de representação, se vamos supor, nós estamos trabalhando na matemática, a minha sala toda já está fazendo adição, vamos pensar assim, a minha sala toda ela já tem a habilidade desenvolvida da adição na centena, 100 mais 100, 100 mais 150, enfim. E o meu aluno não. Ele também tem a habilidade desenvolvida da adição, mas ele tem da dezena, 10 mais 10, 10 mais 15, não é? A habilidade a ser desenvolvida é a mesma, ou seja, a qualidade. Pode ser que ele não tenha a quantidade. Então,
O que significa isso? Não é? Desenho universal de aprendizagem, currículo adaptado. Eu considero que os outros também estão fazendo, o que a minha sala no geral está fazendo, mas eu não esqueço da capacidade que meu aluno tem. E com isso, ele pode fazer o quê? Ter diferentes formas de representar isso para nós. Proporcionar também, não é? Que é o como da aprendizagem. Proporcionar múltiplas formas de ação e expressão. Diferentes formas de expressar o que sabe. E diferentes formas, é que eu coloquei errado, formas de organizar uma atividade. Então vejam que interessante, não é? As estratégias, elas são o quê? O como da aprendizagem. Eu conversei um pouquinho com vocês no último vídeo, não é? No da semana passada, a respeito das estratégias. Então, quando nós usamos, não é? Diferentes estratégias, formas diferenciadas de executar as ações e de propor que esse meu aluno execute diferentes formas de ação, significa o quê? Mudar as estratégias, que é o como da aprendizagem. E agora, o porquê da aprendizagem. Então, estimular o interesse dos alunos e motivá-los para a aprendizagem. Aqui nós estamos falando das redes neurais afetivas. Proporcionar múltiplas formas de envolvimento e motivação dos alunos e ajudá-los a manter e a persistir nos objetivos e autorregular comportamentos. O porquê, não é, da aprendizagem tem uma ligação total com as redes neurais, a questão afetiva, a questão da motivação. E aqui nesse último pontuamento, que é ajudá-los a manter e a persistir nos objetivos e a autorregular comportamentos, nós conversamos bastante na semana retrasada sobre autorregulação. Não é? Então, e coloco também, vejam, né, as áreas diferentes do cérebro que são tomadas por essas questões. Então, quando nós falamos no afetivo, a gente sempre vai pensar na amígdala cerebral. Então, a autorregulação ela é muito importante. Bem, o cérebro, a ferramenta de aprendizagem mais importante que cada estudante traz para a sala de aula. É altamente complexo e, de certa forma, um mistério. Estudantes não podem ser classificados simplesmente como deficiente ou inteligente. Eles diferem entre as três e cada uma das redes cerebrais, mostrando nuances de forma ou fraqueza que o torna o estudante único. Então, o cérebro, não é? Essa questão neural, ela faz com que o nosso aluno seja único. E é dentro dessa unificidade que nós temos que procurar trabalhar e entender. Os nossos alunos, eles são únicos, independentes, não é? Da questão da deficiência ou não. Resumindo, então aqui eu vou trazer, né, fechar esse assunto para vocês. Redes de conhecimento são especializadas em aprender e atribuir significado aos padrões que nós vemos. Elas nos habilitam a identificar e entender ideias e conceitos. Então, as redes de conhecimento, é esse o foco. A estratégica, então, são especializadas em gerar e supervisionar padrões mentais e motores. Elas nos habilitam a planejar, executar e monitorar ações e habilidades. Então, a rede estratégica, principalmente,
na questão da deficiência intelectual e do autismo, né, o foco é muito grande dentro da rede estratégica. Se nós pensarmos também a própria questão do TDAH e da dislexia, também o foco grande é na rede estratégica. Por quê? O monitorar as ações, não é? O planejar, o executar. Se eu tenho um comprometimento na ação, né, e na atenção, tudo isso fica comprometido. Então, as redes estratégicas, nesse ponto neural que muitas vezes os nossos alunos da educação especial inclusiva vão ter essa questão comprometida. E a rede afetiva, não é? Que é toda a questão do emocional. Pensando no emocional, como eu faço o gerenciamento das minhas ações em relação aos outros. No campo emocional também, na rede emocional, na rede afetiva, que é emocional, está também a nossa motivação. Exemplo, as 3 redes neurais trabalham juntas, nós vimos isso, não é? Para coordenar até mesmo as ações mais simples, como escrever um cartão de aniversário para um amigo. Agora, dentro dessa ação, não é? Escrever esse cartão de aniversário para o amigo. Como que cada rede ela vai atuar? A rede de conhecimento. Nós entendemos o conceito de aniversário, identificamos o cartão, a caneta, nossas mãos enquanto escrevemos e a nossa assinatura. Toda a questão do reconhecimento. As redes estratégicas. Nos impomos ao objetivo de assinar o cartão, planejamos pegar a caneta e movê-la para escrever a assinatura, monitoramos o processo e fazemos pequenas correções, como reduzir o tamanho da letra quando notamos que não há espaço suficiente. E a questão da rede afetiva vai ser o quê? Nos conectar com os nossos sentimentos pelo nosso colega, não é? E que nos motive a assinar o cartão, nos mantém focados nessa tarefa. Então, quando lá no vídeo da semana passada nós terminamos naquela tela e hoje nós começamos nela, que traz que as redes neurais, elas atuam juntas para o nosso aluno. Acontece tudo ao mesmo tempo no nosso cérebro, mas a nossa ação, ela pode ser específica, não é? E multifacetada em cada uma dessas redes de conhecimento. Então, nós vamos pensar assim, eu vou ajudar o meu aluno, eu vou dar esse apoio a ele na questão da rede de conhecimento. Então, o que eu vou propor para ele? Que material que nós vamos usar? O que você vai escrever? É um cartão? É uma carta? Qual papel você vai utilizar? Agora, nas redes estratégicas. Ah, você vai fazer um verso? Você vai fazer um desenho? Não é? Você vai fazer um desenho e um versinho e a escrita de palavras ou frases para o seu amigo. Então, vamos organizar esse tamanho do cartão? Bom, é um cartão de aniversário, entra na rede afetiva, para uma pessoa que você gosta. O que deve ser o desenho? Uma casa com uma árvore só? Alguma coisa assim? Ou não? Você brincando com seu amigo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, logicamente bem básico, há muitas outras coisas, mas para exemplificar mesmo o que significam essas redes neurais. Um tamanho não cabe a todos. O currículo uniforme, pronto a vestir o tamanho único, deu lugar a um novo conceito de currículo, ficando evidente a necessidade de diversificar o ensino e as práticas pedagógicas em função da diversidade dos nossos alunos. Então, essa questão, não é, de um tamanho não cabe a todos, é muito interessante porque todos nós sabemos disso.
não é? Essa questão todos os professores sabem. O que acontece são as dificuldades para adequar esse conteúdo, esse currículo, no tamanho de cada aluno. E a nossa função é essa, não é? Enquanto professores que trabalham, profissionais que trabalhamos diretamente com os alunos da educação especial e inclusiva, é observar essa necessidade e diversificar o ensino e as práticas. Por quê? Porque se nós ficarmos no currículo de um único tamanho, não é? Não vai servir para os nossos alunos, não vai servir para todos os alunos. E fazer essa flexibilização, quem nos permite é o trabalho com o currículo. Se nós trabalhássemos apenas com conteúdo, não seria possível. Agora, o currículo, sim, porque o currículo, como eu dei o exemplo para vocês, dentro do currículo nós pensamos nas habilidades e não só no produto, na quantidade. Então, se eu estou trabalhando adição, não é? Com a minha sala em números maiores, eu também posso trabalhar com o meu aluno da educação especial e inclusiva, se ele não tem ainda a noção, não é, desses números maiores, trabalhar com números menores, porque o conceito de número menor vai ser fundamental para ele chegar no número maior, mas é a mesma habilidade, o desenvolvimento da adição, vamos supor. E o nosso cérebro, a área neural do nosso cérebro, que faz 10 mais 10, é a mesma que faz 100 mais 100, 1000 mais 1000. Isso que é currículo, é a mesma habilidade. Então, essa ideia de um tamanho não cabe a todos é bem o que o currículo nos propõe. Agora aqui uma tirinha, não sei se vai dar para vocês verem, não é? Mas eu vou ler para vocês. Quem não entendeu, levante a mão. Daí ele levanta. Diga, Manolito, o que você não entendeu? De março até agora, nada. As pressões de tempo criadas por um currículo fortemente formatado podem criar novas dificuldades para as escolas, fazendo com que os professores possam sentir necessidade de aderir aos métodos tradicionais de ensino e avaliação. Então, o método tradicional de ensino e avaliação, onde se via muito a quantidade, não a qualidade, para o nosso aluno da educação especial e inclusiva, vai ser um nó, não é? Por quê? Porque se eu tiver aquele currículo, o que quer dizer aqui com métodos tradicionais? Aquela questão do currículo formatado. No primeiro ano tem que aprender isso, no segundo isso, no terceiro aquilo, de uma forma a quantificar. Se nós tivermos esse pensamento, o nosso aluno da educação especial não vai acompanhar, não é? Então, por isso que eu sempre reforço para vocês, o nosso aluno, e aqui eu tenho que colocar um ponto muito importante, independente de eu concordar ou não, é isso que nós temos, não é? Quando eu falo em toda essa flexibilização, é para o aluno laudado, né? Os métodos de avaliação diferenciados, por conta da nota, tudo mais, o que vai justificar é o diagnóstico que o aluno tem. Às vezes nós temos um aluno na sala com muita dificuldade, que eu sei que se eu tivesse a mesma atitude que eu tenho com os alunos da educação especial, inclusive eles conseguiriam avançar, se eu pudesse considerar a ele também os pequenos avanços, mas se ele não tem um diagnóstico, infelizmente ele é um aluno visto como um aluno da sala regular, não é? Classificado igual aos outros. Então, todas essas questões que eu coloco para vocês é o nosso aluno com diagnóstico. É em relação, é ele, né? É a ele que a lei garante todos esses recursos. Saia da janela, você não quer ser uma criança deixada para trás, quer? E a menina parece bom para mim. Então, vejam só,
Isso é o método de ensino tradicional no sentido de, vejam aí essa imagem ela é muito forte, não é? A ideia de todos têm que aprender a mesma coisa, né? Ela está olhando lá para fora e vendo muitas coisas bonitas, não é? Um aprendizado muito maior. Parece bom para mim, ela pensa. Né? Muitas vezes o nosso aluno, ele não está se encaixando nesse modelo. Aí, e nós não consideramos as capacidades deles. Então, isso é muito importante. Então, eu acho essa imagem muito forte, que é aquela questão assim, a quantidade, todos têm que aprender a mesma coisa. Reforço para vocês, o nosso aluno com diagnóstico, ele tem sim esse direito legal de ter um trabalho diferenciado a ele. Um currículo para ter sucesso é aquele que proporciona oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. E aqui eu vou falar uma coisa que é difícil, não é? E às vezes quem me ouve fala, mas você fala e não é fácil. Eu entendo todas essas questões, mas o nosso trabalho também, não é? O nosso trabalho enquanto professor, ele vai ser aquele de sucesso quando atingir a todos os alunos. Porque ensinar apenas os alunos que não têm dificuldade ou que não têm um comprometimento, isso não é difícil, né? O difícil é eu respeitar essas individualidades e atender a todos. Isso é possível, porque os nossos alunos que estão na escola, por mais que eles tenham um diagnóstico, eles são os alunos que não são severos e pervasivos. Então, eles têm condição de aprender, sim. Não igual aos outros, não é? Mas tem, sim, essa possibilidade. Aqui vocês estão vendo, ó, turma, vamos copiar o texto. Já encheu a lousa, não é, o professor? Tá acabando, pessoal. Vamos lá, terminem de copiar. E o que todos fazem? Tiram a foto, né? Isso nós fazemos hoje em dia também, né? No congresso, quando a gente acaba tirando foto da tela, não é? Então, esses recursos, muitas vezes vistos como errados, não é? É o que está sendo usado na atualidade. E os recursos existem para serem usados mesmo, não é? Eles existem para que atinja a todas as pessoas. Aqui eu já coloquei essa imagem para vocês uma vez, em alguma das nossas discussões, que é a seleção justa, todos os animais subirem nessa árvore. Quando os alunos encontram algum tipo de dificuldade, o currículo, não o aluno, deveria ser assumido como sendo inadequado para atender às diferentes necessidades dos alunos. Então, vejam que interessante, não é? Não é o aluno que está inadequado, é o currículo. Não é? Meyer coloca muito bem isso. Né? Ele fala muito bem a respeito do currículo adaptado, a respeito do desenho universal de aprendizagem. Para o meu currículo ser um currículo que respeite o desenho universal de aprendizagem, é o atendimento a todos. Não gosto desse programa, vou mudar de canal. Tem que haver uma mudança no pensamento através dos 4 componentes do currículo: objetivo, avaliação, métodos e os materiais. Não podemos continuar a olhar para o currículo de uma forma tradicional, como uma sequência de elementos de conteúdos transmitidos por um determinado conjunto de materiais didáticos. Para os nossos alunos, não é? Da educação especial inclusiva, isso não vai se encaixar muitas vezes. Por quê? Porque precisa ser revisado e reconsiderado todas essas questões de objetivo, de avaliação, de método e de material.
A avaliação ainda ela é um nó, não é? Há pessoas que ainda entendem que o aluno da educação especial, inclusive, ele tem que ficar com aquela nota 5 para ele passar. Isso não existe. A avaliação do aluno da educação especial é ele por ele mesmo. É o que ele cresceu dentro do aprendizado. Só que para se avaliar o que ele cresceu dentro do aprendizado, a gente tem que saber o que passar para esse aluno, não é? E aqui eu chamo a atenção, que eu sei que às vezes há aquela dúvida, mas como fazer isso? O pontapé inicial de como fazer isso, ou seja, como eu faço um planejamento para o meu aluno, é em cima da avaliação inicial. Avaliação inicial, o que o meu aluno tem de comprometido? O que o meu aluno tem de capacidade? Avaliação inicial que os professores das salas de recurso fazem, quando são alunos da educação inclusiva e não da educação especial que não frequentam a sala de recurso, a grande maioria tem a avaliação que eu faço, os relatórios das equipes multidisciplinares. Por quê? Porque eu preciso saber a condição dessa minha criança e aí sim, não é? Mudar os 4 componentes do currículo. E por que fala aqui a questão da forma tradicional? A forma tradicional é, eu ensinei isso, você tem que aprender isso, não é? E não essa flexibilização do que aprender. Currículo aberto, flexível e acessível. E esse deveria ser o nosso olhar. Dentro do currículo, vamos pensar se é para ser desenvolvida a habilidade da adição, é a habilidade da adição. Não importa se é 1 mais 1, 10 mais 10, 1000 mais 1000. Isso seria o quê? Uma forma de flexibilizar o currículo e tornar esse currículo acessível para todos. Se nós estamos falando sobre um determinado assunto e eu quero, porque no livro didático pede que meu aluno responda 5 questões sobre aquele assunto, é para responder 5 questões sobre aquele assunto. Ou nós conversamos sobre um assunto e para o meu aluno da educação especial eu flexibilizei todas as formas de resposta, mas ele também aprendeu sobre aquele assunto igual aos demais. Isso, não é? É o ideal, que é o currículo aberto, flexível e acessível. O conceito de flexibilidade curricular é essencial numa escola para todos, uma vez que é um princípio orientador da gestão do currículo. Então, a questão da flexibilização curricular, ela é considerada, não é, para todos os alunos. Só que muitas vezes, aí, né, nós nos deparamos com a própria questão da avaliação, dos sistemas avaliativos, das notas. Então, quando nós temos o nosso aluno com diagnóstico, tudo isso é entendido diferente para ele. Porque o 8, a nota 8 do aluno com deficiência intelectual, com um diagnóstico, qualquer pessoa sabe que não é o 8 do aluno sem diagnóstico. Mas esse 8 do aluno com diagnóstico significa o quê? Que ele cresceu e se desenvolveu dentro daquilo que eu passei para ele. Bom, para que tenhamos uma educação de qualidade e com mais equidade? Então, esse acho que é o nosso foco, não é? Do nosso trabalho. Garantir uma educação de qualidade e equidade. Valorização da diversidade. A diferença é considerado um recurso e um valor para a educação. Nós, nas escolas, até que ponto nós vemos, não é, a diversidade ser considerada algo bom? Na sua grande maioria, isso não acontece, não é? A diversidade é vista como algo que vai dar trabalho, não é? E não vai trazer benefício para ninguém. 2.
apoiar todos os alunos, os professores serem efetivamente professores de todos os alunos. Aqui a questão da tutoria, não é, pessoal? É algo a se pensar, pois vocês, professores tutores, são sim de responsabilidade, não é, desses alunos, tem a responsabilidade sobre eles, só que esses alunos, eles são da escola e da sala. Então, os professores regentes, os professores de sala, eles não podem em momento algum negar essa existência. Então, isso é um apelo que eu faço a vocês, não é? Trabalhar nessa consciência que o aluno da educação especial, embora tenha um tutor, tenha um cuidador, tenha um intérprete, ele é aluno da sala também. Trabalho com outras pessoas. Colaboração e trabalho em equipe são metodologias essenciais. Então, o nosso aluno da educação especial, ele tem que, não é, fazer parte dos grupos, fazer parte dessa forma de trabalho e, para isso, o professor dar a ele oportunidades para que isso aconteça. Não é? Se o professor colocar uma criança em grupo e essa criança, ela não for dado a ela as atividades que vão de encontro, como que vai ser? Não é? Ele vai ser chacoteado, ele vai ser inferiorizado. Então, quando nós pensamos em pôr nossos alunos em grupo da sala, o aluno da educação especial também deve estar nesses grupos, mas já com as atividades adequadas. E o quarto, que é o desenvolvimento profissional e pessoal, professores reflexivos, o quanto é importante, não é, o nosso estudo, o nosso conhecimento para lidar hoje com a diversidade. Seria muito importante que todos os professores tivessem contato com os vídeos que nós estamos conversando, não é para ter um conhecimento, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Então, o que nós pudermos oferecer também aos demais profissionais, isso é muito importante. Bem, valorizar a diversidade. Aqui eu trago para vocês algumas frases de Meyer, que, né, é referência na questão do currículo adaptado e da flexibilização do currículo, haja visto que está dentro do material do Desenho Universal de Aprendizagem. Valorizar a diversidade. Qual o nosso destino? Como vamos chegar lá? A educação precisa dessa flexibilidade. Eu costumo dizer que esse processo de inclusão, não é, que nós fazemos parte, ele não é um processo educacional, ele é um processo social. E sendo um processo social, a escola não ficaria de fora de forma alguma, não é? Então, o processo da inclusão, nós estamos atendendo a sociedade que está sedenta de inclusão. E por isso que todos os documentos oficiais hoje nunca se afirma que nós estamos num momento inclusivo, mas sim que nós estamos em uma perspectiva, ou seja, perspectiva, um caminho para se chegar de fato à inclusão esperada. Aqui algumas frases que eu achei muito interessantes em relação ao nosso tema. O sucesso da educação inclusiva reside nas formas de gestão do currículo. Então, o currículo ele está posto, não é? O currículo ele é aberto, ele é flexível, por isso que ele é um currículo, mas há também o que nós, enquanto gestores desse currículo, fazemos. Então, vejam a primeira, né? Requer que os professores ousem correr o risco de reconstruir o currículo face às situações concretas. Então, essa frase,
eu acho muito importante, nós inclusive colocamos no material adaptado do Currículo Paulista essa referência, porque muitos alunos da educação especial inclusiva, eles ainda estão na fase do concreto e não da abstração. Eles vão chegar à abstração, é o que a gente espera, logicamente, mas para que se chegue na abstração, há rigorosamente que passar pelo concreto. Então, o que nós conseguirmos desse currículo trazer para o concreto, não é? Isso dá uma riqueza e uma garantia de aprendizado muito grande. No caso dos alunos com dificuldade, não podem continuar a ser orientados unicamente para a tomada de decisão sobre o que se conta no programa educacional, sobre quais as metas que o aluno não atingirá. Coitadinhos dos alunos, não é? Os alunos apenas com as dificuldades, eles precisam tanto disso. Os alunos que não têm um diagnóstico, que estão sendo considerados como alunos com dificuldade. Se esse olhar não for dado a ele, não é? Se não for tirado dele a culpa do não atingimento de metas, essa criança, a dificuldade de se desenvolver vai ser muito maior. Então, pensar nas capacidades de cada um, independente do diagnóstico, isso sim, não é? Só que certas garantias são específicas dos alunos com diagnóstico. Deve incluir na definição de prioridades curriculares, na incorporação no currículo de conhecimentos, procedimentos e atitudes que são dados como adquiridos em outros alunos. Então, a ideia não é do procedimento, do conhecimento do procedimento e da atitude. O nosso aluno da educação especial também, não é? Muitas vezes fica-se preso na questão do conteúdo para ele, na questão do conteúdo, do aprendizado acadêmico, mas os procedimentos e as atitudes deles também devem ser pauta de discussão. Uma análise exaustiva de desempenho até se perceber como se podem usar os pontos fortes para atender às fragilidades. Isso é muito importante, não é? A gente conseguir identificar nos nossos alunos o que é o ponto forte dele, o que é a capacidade que ele já tem. Para daí sim, a partir disso, ser feito um planejamento específico para essa criança. Aqui volta a dizer, avaliação inicial dos professores das salas de recurso, não é? Da educação inclusiva, dos transtornos que os professores de sala de recurso eles não atendem, porque não são alunos da educação especial, que eu tenho praticamente de todos os alunos a avaliação, não é? Pedida pelo Ministério Público. Então, esses relatórios, os relatórios que vêm também dos profissionais da educação que atendem essas crianças, tudo isso são formas, não é, desse apoio para nós entendermos de onde partir, quais são esses pontos fortes frente às fragilidades dos nossos alunos. É o campo das práticas curriculares que se ganham ou perdem as possibilidades de uma verdadeira inclusão. Então, aqui Leite deixa bem claro que o processo de inclusão, não é, para ele ser garantido, a prática curricular é algo fundamental. Porque se essa inclusão ela não acontece na escola, onde há um campo privilegiado para essas questões, por conta de haver ali profissionais diversos, não é? Se na escola essa prática não acontece, onde que ela vai acontecer? Não é? Bem, agora o papel do professor de educação especial. Aqui eu acho que a gente pode pensar no geral, não é? Nós, enquanto conjuntos, né? Conjunto e juntos,
professores de educação especial, professores de educação inclusiva. A intervenção do docente de educação especial realiza-se de acordo com as duas vertentes: o trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no processo educativo dos alunos e o apoio direto prestado aos alunos, que terá sempre um caráter complementar ao trabalho desenvolvido em sala. Isso fica mais a cargo do professor de sala de recurso, não é? Esse trabalho colaborativo que ele tem em relação aos outros professores e profissionais da escola, aos pais, não é? E também o apoio prestado ao aluno como um caráter complementar. São atendimentos complementares à sala de aula, à sala de recurso, não é? Todos nós que estamos trabalhando com educação especial e inclusiva, por isso que eu disse que aqui se encaixa todos nós, é essa a nossa ação, ela deve ser essa a nossa ação, de procurar esse atendimento, esse trabalho colaborativo e, logicamente, fazer o atendimento com as crianças. Lógico que do tutor é o atendimento em sala de aula comum, não é? Aqui também traz a própria questão de apoiar os docentes na sua prática pedagógica, não é? Nós que trabalhamos diretamente com os alunos, muitos têm um conhecimento mais específico que os professores de classe em relação ao seu aluno, em relação ao trabalho e também em relação ao seu aluno. Então, essa questão, não é, de passar para os demais profissionais, de clarificar, de propor, de ajudar, de organizar soluções, isso é muito importante para a gente garantir o real aprendizado das nossas crianças. E, no final, não é um último pontuamento que eu vejo como bem importante, é a própria questão do trabalho em conjunto, não é? Enquanto equipe, da ideia da colaboração e do respeito às competências e saberes de cada um. Eu sei que dentro desse último item, muitos tutores já relataram, e até mesmo professores de sala de recurso, muitas vezes o descaso, não é? Em relação ao trabalho que vocês têm. Tudo isso é falta de conhecimento, não é? Falta de conhecimento. Como inferiorizar, como diminuir a importância de um professor especialista, de um professor especializado, de um tutor que tem muitas vezes uma pós-graduação, que está em formação, não é? Frente ao trabalho na escola. É disso que os nossos alunos precisam. Então, é sempre dentro dessa perspectiva mesmo, desse caminho de melhorar as ações. E eu finalizo, pessoal, agradecendo, não é? Mais uma vez a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que é importante eu deixar claro que dentro do meu discurso, muitas vezes acabam acontecendo equívocos em relação à interpretação. Eu não falo de forma alguma na questão de julgamento, não é? É na questão de orientação e na questão de discussão. Eu sei que a prática do currículo adaptado, que a prática do desenho universal de aprendizagem ainda é um nó muito grande, por diversos motivos, por diversos fatores, para os professores, né? Nós temos trabalhos maravilhosos em muitas escolas, mas também temos trabalhos falhos em algumas. Mas eu não falo não, né, em forma de julgamento, porque se a minha função também é orientar, então entender as diferentes posições tem que fazer parte da minha índole, não é? Então eu sei sim das dificuldades que existem, não julgo as posturas, não, mas assim o caminho é sempre nessa discussão e nessa orientação. Não é o que nós não podemos, isso sim,
nós não podemos de forma alguma nos acomodar frente às dificuldades. Eu não sei fazer tal coisa, eu não sei trabalhar de tal forma com o meu aluno, então o que eu vou fazer? Cruzar meus braços e deixar a água correr. Isso nós não podemos fazer, não é? Mas ter dificuldade e procurar a ajuda, seja na diretoria de ensino, seja com os tutores, seja com os professores da sala de recursos, seja com quem for, isso é o importante, não é? A busca, parceria para o melhor tipo de atendimento. Então, pessoal, eu agradeço, como eu já disse, não é? Espero que quando nós estejamos nas aulas presenciais, a gente possa se encontrar, a gente possa conversar bastante, não é? Nesse atendimento aos alunos, nessa melhoria do trabalho dos profissionais e cada vez mais trabalharmos em parceria. É isso que é muito importante. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, vocês têm meu contato, podem me procurar. E nos próximos vídeos eu vou começar a trabalhar com vocês, como eu já disse na semana retrasada, um pouquinho sobre as metodologias. Não é um pouquinho a questão mais prática em relação ao trabalho com os alunos com autismo. E, consequentemente, a gente acaba agregando ali outras deficiências e transtornos também. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês. Desejo de coração que todos vocês fiquem muito bem.